Já imaginou você ter um coração artificial e não conseguir o transplante por muito tempo? E aí quando você finalmente consegue, você descobre que é o coração de uma pessoa que você conhece e que supostamente se suicidou. Pois é, gente, essa é uma história realmente bem pesada. E eu tô falando do livro Eu e Esse Meu Coração. Não é uma história real, na verdade ela é fictícia, porém, como toda história fictícia, tem algo real ali e você só vai descobrir se você ler esse livro. Mas antes de eu começar a falar sobre ele, roda a vinheta. Oi, meu nome é Paula e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vim trazer algumas indicações sobre os meus livros favoritos. Eu já vou avisando que o meu gênero favorito é romance, mas antes eu queria dizer que eu não costumava introduzir tanto o assunto de livros aqui no canal, mas como é um assunto que eu gosto muito, eu percebi que eu gosto de falar sobre isso, então eu queria trazer esse conteúdo pra vocês. Então eu já queria pedir pra quem não me segue, me seguir nas minhas redes sociais, inclusive porque eu estou falando bastante de livros no meu Instagram. E se inscrever aqui no canal, porque agora, gente, agora a gente vai ter muitos e muitos e muitos vídeos sobre esse assunto. Então, como vocês puderam ver, a gente está falando sobre Eu e Esse Meu Coração. A classificação indicativa desse livro é para maiores de 14 anos. E é uma coisa muito importante para falar já no começo do livro, gente, leiam as classificações indicativas, porque livros também têm isso, então eu vou deixar aqui para vocês na tela, mas também vou falar para reforçar, porque isso é bem importante. Então, gente, a gente tem aqui uma capa linda, um título maravilhoso, aí você pensa assim que o conteúdo é a coisa mais fofa que existe, porém não é, mas também, porque nós temos aqui um romance, no caso a gente tem nossos dois protagonistas, a Lia é a menina que tem um coração artificial que consegue um transplante, e o Matt é o irmão do menino que deu o coração para ela, que supostamente se suicidou. E aí o que acontece, gente? O enredo da história é que os dois começam a ter sonhos. No caso, o Matt é o único que acredita que o irmão dele não se suicidou. Porém, a gente não sabe se ele realmente se suicidou ou não, ou o que levou ele a fazer isso, se ele tiver feito. Então, o Matt e a Lia vão se juntar para eles poderem descobrir o que aconteceu por trás de toda essa história e por que eles andam tendo esses sonhos tão estranhos. No caso, a gente também vai ter um romancezinho entre eles, um quesito amigos que se amam e eu adoro muito. E assim, gente, eles são muito fofos. De 6 estrelas, eu dei 5 pra esse livro. Eu achei assim, muito triste a história, então tive que dar 5 estrelas. Mas eu gosto bastante, leiam, porque é uma história muito interessante. E pra quem gosta de suspense, eu acho que essa aqui, ela é um bom suspense mesmo, de verdade. Então, gente, os próximos livros não tem o físico pra mostrar pra vocês. Porém, eu deixei aqui o roteiro certinho pra mim falar o nome certinho pra vocês. Obviamente eu não esqueci porque são meus livros preferidos, mas precaução nunca é demais, né? Então a gente vai falar agora sobre o The Enemy. Gente, esse é simplesmente o melhor livro de inimigos para amantes que existe. Porque assim, sério, de 6 estrelas, eu dei tipo 6.000 estrelas para esse livro, de tanto que eu gostei, de verdade. É um livro maravilhoso. E aqui no caso nós vamos ter a história da June, que é a nossa protagonista, e do Ryan, que é o nosso outro protagonista. E aí nesse livro, no caso, é a visão dos dois. Eu e Esse Meu Coração também é, mas tem alguns livros aqui que não é. Eu já queria deixar isso avisado pra vocês. Assim, como o nome já diz, gente, eles são inimigos e eles se implicam muito desde pequenininhos. E assim, é a implicância no nível de colocar um rato no travesseiro um do outro pra implicar com o outro. E eles passaram o ensino médio inteiro desse jeito. Porém, um certo dia, tudo mudou. No baile, eles quase se beijam, porém ele saiu andando. E aí a June ficou muito magoada com isso durante anos e anos. Mas ela acabou tendo outros relacionamentos, ela acabou ficando noiva e quase se casando, porém não deu certo. E aí o Ryan já tava, tipo assim, no passado. Ela continuava odiando ele e falando assim, ela tinha uma regra, ninguém podia falar do Ryan
E no caso, os melhores amigos dela também eram os melhores amigos dele. E aí vai ter um casamento desses dois melhores amigos e eles vão ser os padrinhos. Ou seja, eles precisam se ver durante uma semana. E depois de tantos anos, a June está cada vez mais rancorosa com o Ryan. E o Ryan quer reconquistar ela, porém ele resolve fazer isso implicando com ela. A gente tem um enredo, gente, de 2 chefes de cozinha. Então a gente vai ter bastante capítulos de culinária. Então eu acho muito gostosinho de ler. Não é um livro muito grande, então você não vai ficar assim cansado, a leitura é bem fluida mesmo. E realmente eu amo esse livro, se tornou meu preferido. Porém, não tem para vender físico em português, mas vale a pena, gente, procurar vale a pena e vocês vão gostar muito. A classificação indicativa é para maiores de 16 anos, porém eu acho que essa classificação indicativa tá meio errada. Eu acho que para maiores de 18 é melhor, mas aí vai da sua opinião, porque eu não posso mudar o que a autora escreveu, né? Agora, gente, quem aí gosta de uma boa distopia? Eu confesso que eu não sou muito de ler distopias, porque eu acho que exige, assim, muita calma, muita paciência para você entender tudo. É tipo livro de fantasia. Quando você começa totalmente perdido. Tem uns nomes de uns reinos super estranhos que você nunca nem ouviu falar. Basicamente, para mim, esse também é o conceito dos livros de distopia. Porém, esse livro minha amiga me apresentou e ela até me emprestou os livros pra mim ler. E eu fiquei simplesmente encantada. Que é o que, gente? Legend, isso mesmo. Quem já leu os livros, eu fiz uma resenha, então você pode clicar aqui que você vai direto pro vídeo. E realmente, assim, é um livro que ele mereceu um vídeo só dele. Mas vamos lá, para vocês entenderem sobre Legend, vocês têm que entender que Legend se passa em 2056. Ou seja, gente, lá no futuro, que nem existe ainda. Então, assim, a autora teve bastante criatividade, liberdade criativa para ela criar o que ela queria, né? E aí nós temos os antigos, que hoje em dia são os Estados Unidos, se tornando a República e a Colônia, que seria os Estados Unidos dividido. E a República, ela vive em guerra com as colônias. E dentro da República nós temos o Day, que é o criminoso mais procurado da República. E nós temos a June, que ela é típica soldada 100% patriota da República. E aí o que acontece? A June tem um irmão chamado Metias, que ele é o capitão. E aí num dia desses que ele estava cumprindo as funções dele, ele foi parar no hospital para fazer uma ronda de rotina que ele sempre fazia. E aí o Day, no mesmo dia, invadiu o hospital procurando a cura de uma doença que está rodando todo o setor pobre da República, que no caso é o setor Lake, onde a família do Day se encontrava. E aí, o que acontece, gente? O Day, ele vai estar no exato momento quando o Metias morre. E da visão da June, quem matou o Metias foi o Day. Porém, também tem a visão do Day e a gente tem a plena certeza que ele não matou o Metias. Mas como a June, ela já perdeu todo mundo da família dela e ela acredita piamente que foi o Day que matou o Metias, ela vai atrás dele, e não só por isso, mas também por lealdade à República que estava atrás do Day há muito tempo. Mas da visão do Day a gente vai ver que a República não é tão perfeita assim e que muitas coisas erradas acontecem lá, inclusive a prova, que é onde eles fazem as crianças submeter a uma prova horrível, que faz experiências horríveis com as crianças. E aí a gente vai ver o enredo dessa história da June indo atrás do Day e do Day procurando a cura para a família dele. E vai ter bastante guerra. No caso, gente, também temos romance, porque eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu só leio livro que tem romance. Porque o meu gênero literário é romance, e é isso, gente. Já tentei ler livros sem romance, quase nunca dá certo, porque eu preciso de pelo menos 1% de romance. E aí nós vamos ter um slow burn, então assim, né, você vai ter que ter uma certa paciência, mas vale a pena, é muito bom mesmo. E a classificação indicativa desse livro é para maiores de 12 anos, porém, esse livro tem 4 outros livros, então eu acho assim, é uma saga de 4 livros. Eu acho que é melhor vocês procurarem a classificação indicativa dos outros livros, porque no segundo eu tenho quase certeza que muda a classificação indicativa. Se você faz parte de alguma comunidade literária, seja do Twitter, seja do Instagram ou seja do YouTube, você já ouviu falar sobre a Mariana Zapata, que ela é uma escritora famosíssima por escrever slow burns. Mas assim, gente, é o auge do slow burn mesmo, é tipo o maior slow burn que você já leu na sua vida,
são todos escritos pela Mariana Zapata. E eu não sabia disso quando eu comecei a escrever o livro dela, então eu quase desisti do livro, eu quase falei assim, ai, não quero mais ler, mas que bom que eu não desisti. Porém, tem um livro famosíssimo que eu tenho certeza que você, se não leu, você já ouviu falar, mas antes de falar dele, eu vou começar a falar da Muralha de Winnipeg e Eu. Gente, esse livro, ele é muito bom, sério, eu comecei realmente com vontade de desistir, porque nós vamos ter dois protagonistas. A primeira é a Vanessa, ela é a assistente do Aidan Graves. O Aidan Graves, no começo do livro, pra mim ele é simplesmente a pessoa mais insuportável que existe. Eu ficava assim, mulher, por que você tá aceitando isso? Por que você não manda, assim, ele ir embora e pronto, não sei, vai embora, se demite. Porque ela não precisava ficar lá, mas ela continuava por lealdade. Porque ela passou vários e vários anos trabalhando pra ele, né? E aí ela finalmente se demite depois de uma coisa que aconteceu que eu realmente também fiquei chateada junto com ela. E aí o que acontece, gente? Nisso que ela se demite, o Aidan Graves, ele precisa ter um visto para ele continuar. E aí ele quer um visto definitivo, porque ele estava usando um visto para trabalho, mas ele precisava de um visto definitivo. E aí ele só podia receber esse visto se ele se casasse. Então ele vai atrás dela e pede para ela se casar com ele. E aí eu fiquei assim, não aceite. Realmente, eu fiquei, não aceite, porque não aceita, entendeu? Ela tá usando cada situação que eu falo assim, minha filha, você jogou sua dignidade no lixo e não buscou de volta. Mas aí ela nega, porém tem uma hora que ela aceita, porque ela realmente também tá precisando de dinheiro. E aí nesse acordo ela receberia e ele receberia também. Eles só não poderiam deixar que ninguém pegasse eles nessa mentira. E aí esse é basicamente o enredo da história, porque ela era assistente dele, ele não dava a mínima atenção pra ela. Então imagina você convencer alguém que do nada você se apaixonou por aquela pessoa e vocês estão juntos. O Aidan Graves, gente, é bom lembrar que os livros da Mariana Zapata, eles têm a ver com esporte. Ele é um jogador famosíssimo de futebol americano e ela era assistente dele. E junto com ele mora o Zack. Então a gente vai ter uma interação muito legal da amizade da Vanessa com o Zack, que é a amizade que eu mais amo no livro. O Zack pra mim é o melhor personagem que tem e eu gosto muito do apoio que ele e a Vanessa criaram um no outro. E não tem nada de romântico nessa amizade, que me deixa ainda mais feliz assim. E aí, gente, a gente vai descobrindo um lado do Aidan Graves que a gente não tinha conhecido. E aí você vai se apaixonando por ele. Porém, a Vanessa é uma pessoa que ela não quer deixar ninguém entrar na vida dela. Então, se eles vão acabar juntos ou não, só lendo pra você descobrir. Já digo que de 6 pro número de estrelas que a gente tem que dar pros livros, eu dei 6 porque eu amei muito esse livro. O começo eu quase larguei porque é slow burn, e slow burn é meio cansativo. Mas depois que a história engata, gente, é muito bom. A classificação indicativa desse livro é para maiores de 18 anos. Então, se você não for maior de 18 anos, não leia, por favor. Ou pelo menos leia com seu consentimento, né? Porque eu já avisei. E é isso. Agora, se você já ouviu falar da Mariana Zapata, você com certeza já ouviu falar de Delukov com Amor. Gente, esse foi o primeiro slow burn que eu li e que eu realmente fiquei assim, querendo largar o livro no começo, mas depois eu fiquei, tipo, maravilhada. Esse livro ele é muito bom, porque ele não trata só de um romance maravilhoso, mas ele também trata sobre uma coisa muito importante, que é a persistência. Aqui nós temos a Jasmine como nossa protagonista. Ela é uma patinadora no gelo e ela já caiu várias vezes, ela já perdeu muitas e muitas competições, mas ela nunca desistiu. Inclusive, isso é uma coisa que ninguém entende porque ela sempre perde e sempre volta a tentar. E eu acho isso muito incrível. Tem até uma patinadora russa que eles comparam bastante com a Jasmine, porque ela também passou por isso. Ela perdeu várias competições desde que ela era pequenininha e ela nunca desistiu. Mas enfim, a gente vai ter a Jasmine, que ela tá sempre voltando a patinar toda a temporada, apesar dela continuar perdendo. E daí nós temos o Ivan Lukov, maravilhoso, aliás, que ele também é o nosso protagonista. Ao contrário da Jasmine, ele é o queridinho. Ele sempre acerta, ele sempre ganha as competições, porém, eles são inimigos desde que eles eram pequenos, porque ela é a melhor amiga da irmã dele. E aí, desde pequenos, eles se implicam, eles têm uns apelidinhos um pro outro. O dela é meio feio, mas o dele é bonitinho. E aí, ele pede para ser parceiro na patinação de gelo com ela.
E obviamente ela não aceita, porque ela não queria, ela falou assim, nossa, mas eu não tô tão desesperada a ponto de aceitar o Ivan como patinador, né? Mas ela vai acabar aceitando, porque ela já tá no nível que ela realmente precisa pagar as contas dela e ela não tá ganhando dinheiro, ela não tem patrocinador porque ela só perde, então ela precisa aceitar. E aí a gente vai ver essa história se desenvolvendo, se ela vai conseguir com ele ganhar alguma competição, se ela vai continuar perdendo, se ela vai desistir. E isso é muito legal. E no final do livro eu achei meio inesperado o que acontece, mas apesar de ter ficado um pouquinho chateada, eu gostei bastante. E eu só vou dizer isso pra vocês, porque senão mais é spoiler, né? De 6 estrelas, eu dei 1000 estrelas, de tão bom que esse livro é. Mas é isso, gente. Esses são os meus romances contemporâneos favoritos. Se vocês quiserem, eu posso trazer em outro vídeo os romances de época que eu já li e quais são os meus favoritos. É isso, gente. Um beijo, se inscreva no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!